O Fluminense fez um amistoso, um jogo treino, com o time que vai jogar o Campeonato Carioca, pelo menos que vai iniciar o Campeonato Carioca. Tá fazendo reformulações, traz um jogador, sai outro jogador. Vamos embora tentar entender isso daí. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Se inscreva aqui no Raiz Tricolor se você gosta do conteúdo produzido por a gente e também dê o like aqui embaixo, isso dá uma moral pra gente e ajuda aqui se você gostar do vídeo. Beleza? Como eu falei, o Fluminense fez um jogo treino. Foi realizado no CT Carlos Castilho, né, no CT do Fluminense, e empatou por 0-0 com o Bangu. Esse jogo treino foi realizado na sexta-feira, no dia 19 de fevereiro. Bem, esse jogo treino empatando por 0-0 foi um preparatório para o Carioca, afinal de contas, a gente joga o Carioca pelo menos as 3 primeiras rodadas com o time de aspirantes, né, o Sub-23, ou o time que vem de baixo, né? A gente pode, sei lá, usar o termo que a gente quiser. Esse time vai segurar ali as 3 primeiras rodadas do Campeonato Carioca, enquanto o time profissional estará possivelmente num descanso e numa pré-temporada para jogar a Libertadores ou talvez a pré-Libertadores. Após a quarta rodada, ainda é uma incógnita, já que dentro do processo ali do Campeonato Carioca, o time que jogar a partir da quarta rodada com uma equipe que não seja a principal, segundo o regulamento, sofrerá uma multa de perder a cota de transmissão daquele jogo. O que, convenhamos, não é muito dinheiro também não, né? De repente vale a pena pagar a multa. Mas a confusão já começa de qual é o time principal? E se o Fluminense quiser dizer que aquele time é o melhor que ele tem à disposição naquele dia? Vai dar confusão. Mas voltando, já tinha falado sobre isso aqui num vídeo há um tempão atrás, quando saiu o regulamento, enfim, fui o primeiro a falar sobre isso até. A gente agora fala de Campeonato Carioca. A estreia é contra o Resende, daqui a 2 semanas, né? Sem ser essa quarta agora, a outra, na quarta ou na quinta, a Ferres precisa desmembrar. E o Fluminense foi a campo, eu vou passar aqui algumas fotos, inclusive, para vocês do jogo. Ó, vou botar aqui, vamos lá. Aqui, ó, foto, esse aqui é o Nascimento, você vai vendo aí foto, essa daqui, esse é o Miguel Silveira disputando a bola com o goleiro. Você tem aqui o Kaique, que jogou também. E tem aqui, por exemplo, uma disputa, inclusive, de bola na área. Vou deixar aqui, por enquanto, a fotinha do Miguel Silveira disputando, porque a gente não vê Miguel jogando muito. Então, pelo menos, vê Miguel disputando aqui. O Fluminense foi a campo com o seguinte time. Pedro Rangel no gol, não foi o João Lopes, foi o Pedro Rangel. O João Lopes, terceiro goleiro do profissional mesmo. Ou seja, a impressão que me dá estão colocando jogadores que, de fato, não estão no elenco profissional. Na lateral direita, Felipe. No miolo de zaga, Igor, que é Igor com H, por sinal, e Giovani. E na lateral esquerda, Raí, que era do Sub-23 também, chegou a ser, vai profissional, não vai, enfim. O meio de campo com Caio Vinícius, guarde esse nome, Nascimento, que é esse daqui, Nascimento, conversando aqui com o Ailton, e o outro meio-campista, o meio-campista mais ofensivo, Miguel Silveira, o famoso Miguelzinho, que é esse da foto. No ataque, Gabriel Teixeira, João Neto, vindo agora do Sub-17, e Kaique, também veio do Sub-17, é esse que está na foto aqui. Esse time foi o time treinado por Ailton. Então, Ailton treinou esse time neste jogo. Com isso, com essa formação, eu falei para você guardar o nome Caio Vinícius, porque é aquele Caio. Aquele mesmo, tem foto dele aqui agora exatamente, mas é aquele Caio do jogo contra o Avaí e etc. Enfim, é ele mesmo. Não tem fotos dele nesse jogo. O Fluminense estendeu o contrato dele no momento para 2022, né, pelo visto, se não me engano, maio de 2022, o contrato dele está estendido. Caio que já jogou com o Guerreiro, inclusive também no profissional, deve ser utilizado no Carioca e eu gostaria muito mesmo, que as pessoas tivessem a perseverança que o Fluminense, comigo, que o Fluminense tem, seja com Caio, com Igor Julião, com Pablo Diego e com jogadores assim. Vou colocar aí para vocês a foto de Caio. Esse não é... Agora sim, com voz, esse não é o Caio no jogo, tá? É esse Caio aí, mas não necessariamente é o Caio no jogo contra o Bangu no jogo treino, não, tá? É ele, pra você lembrar de quem é ele, aquele do pênalti contra o Avaí, um volante que realmente não tem condições de jogar pelo Fluminense, mas enfim, tá ocupando posição.
O jogo terminou com... O Fluminense terminou com Pedro Rangel ainda no gol, agarrou os 2 tempos. Na lateral direita, John, é conhecido como John, mas John Everson, né, lateral direito. Davi e o Íris na zaga, guarde esse nome, o Íris, com Marcos Pedro na lateral esquerda. No meio de campo, com Metinho, o Wallace e Edinho. E o ataque com Matheus Martins, pode estar fazendo também um quarto homem de meio de campo, Jefferson e Alexandre Jesus. Esse foi o time de Ailton do início e do final de jogo. Enfim, vamos aqui voltar para a gente poder falar alguns tópicos só. Eu falei para você guardar o nome Íris, mas eu só queria destacar antes. Alexandre Jesus veio do Cruzeiro, né? Veio para a base também. E, no caso do meio de campo, não faz sentido para mim botar Caio Vinícius de titular, você tendo Metinho, Wallace e Edinho no banco, a questão até de qualidade de projeção futura. Mas, enfim, né? Sobre o Íris, por que eu mandei você guardar esse nome, o Íris? Porque é o nome de um jogador que acabou de ser contratado para o Fluminense. O meio-campo volante que jogou de zagueiro, o Íris, chegou. O Íris, o nome todo dele, na verdade, é o Íris Gustavo de Oliveira. O Íris Gustavo de Oliveira tem 20 anos, faz 21 em julho, e foi contratado pelo Fluminense, segundo o Globoesporte.com, para o Sub-23. Ou seja, ele veio da Bulgária, do Plovdiv, é difícil falar, onde lá na Bulgária ele jogava, e disputará as primeiras rodadas do Campeonato Carioca, vai ser integrado ali ao elenco do Sub-23, né, do aspirante, e foi utilizado já nesse jogo treino. Segundo o Bira, né, que é o boletim informativo da FERJ, ele ainda não está disponível para jogar o Carioca porque falta uma outra documentação, mas, ao que tudo indica, deve estar disponível. Ele é meio avançado, volante e jogou como zagueiro, ou seja, é muito versátil. O que eu tenho para dizer sobre isso? Primeiro, foi dita que não teria nenhuma outra não teria contratações para o Sub-20, estão sendo feitas. Sub-23 estão sendo feitas. Porém, tá com cara, sabe de quê? Sabe quando a gente via jogador tal vai passar por um período de testes no Fluminense, né? Um jogador que tá sendo estudado e tal, enfim, vai passar por um período de teste. Tá começando a ter cara de que esses períodos de testes estão sendo chamados de contratações pro Sub-23. A aparência que me dá é essa. E por que eu tô comentando isso? Porque, assim, é um jogador que possivelmente vai ter um contrato muito curto. Obviamente que ninguém, assim, o scout viu e etc, até pode realmente acontecer, mas acho muito pouco provável que, de fato, as pessoas tenham visto o Íris jogando muito, o scout tenha visto ele jogando lá na Bulgária. É possível? É. Afinal de contas, hoje em dia, você consegue esse tipo de transmissão e etc. Mas, assim, me parece muito mais um período de testes, não deve ter um salário minimamente alto e pode ser um teste. Enfim, não consigo reclamar muito de uma contratação que vai ser só um teste utilizado. Vou reclamar se depois de 3 meses ele não jogar nada, ele for contrato renovado durante muito tempo. O Fluminense revela muitos jogadores também porque traz muita tralha pra cá. E assim, com todo respeito, eu não tô falando na pessoa, mas tô falando dentro de campo, tem outro, né? Que é o Lucivica. Esse não fez sentido nenhum do início ao fim, né? O angolano, né? O Lucivica, Adriano Babec Lucivica, jogou pelo Fluminense, foi contratado no meio do ano e teve seu contrato rescindido. Ele vem da Angola, tem 20 anos, a galera até zoou bastante que com essa cara aí, dificilmente ele tinha 20 anos, mas enfim, a gente não vai entrar nesse mérito, né? Lucivica jogou 9 partidas pelo Brasileirão de Aspirantes, foi titular em algumas, na maioria até ele foi titular, em algumas ele foi banco, mas jogou boa parte, até pelo menos ali a semifinal onde ele ficou no banco, e não foi aproveitado. Angione disse o seguinte numa entrevista ao Globoesporte.com: nós diminuímos o tempo de serviço dele aqui no clube porque entendemos que o jogador estava um pouco abaixo dos demais meninos. Esperávamos um pouco mais de performance dele. Por outro lado, também não demos muito tempo a ele. Encerramos o compromisso porque acreditamos que ele não chegaria ao patamar que imaginávamos. Não vou dizer que foi um erro de avaliação. Ele não conseguiu render o que foi visto quando ele veio para cá. Eu não tenho muito o que dizer sobre Lucivica. Tenho medo, inclusive, de descobrir de onde vem esse jogador, do porquê foi contratado. Fato é, não fez sentido no início, não fez sentido no final. No caso do outro jogador, do Íris,
É um brasileiro que foi jogar muito cedo, saiu aqui do Campo Grande, do Rio de Janeiro, foi muito cedo para a Bulgária, etc. Enfim, pode ser que tenha algum futebol ali e a gente pode fazer um teste com o jogador. O Lucivica vindo da Angola, trazer um jogador da África, né, do continente africano, ou seja, vindo de um outro continente pra cá, pra poder jogar, foi um negócio totalmente troncho. E é Paulo Angione que responde por isso. Porém, vocês sabem a minha opinião sobre o projeto Sub-23. Acho que esse tipo de erro tem que ser cortado, tem que ser cortado. Não sei se Paulo Angione é o melhor para poder coordenar um projeto Sub-23, mas não vejo problemas no projeto Sub-23. E acho que pode gerar frutos a partir desse Campeonato Carioca. Vamos ver e vamos acompanhar. Deixa eu voltar aqui para a tela principal para poder me despedir de vocês. Saudações tricolores. Até a próxima.